Ahora vamos a tener dos casos de éxito. El primero va a estar presentado por Eric Clark, presidente de Japan House Sao Paulo, Brasil, promoviendo la seguridad y experiencia de usuario en el uso de la identificación biométrica. Eric, te tengo por aquí, ya estás listo para comenzar. Te dejo el espacio entonces a ti. Gracias. Então, boa tarde de novo, agradeço o convite, agradeço a presença de todas e todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do fuso horário em que se encontram. Eu sou Eric Klug, sou presidente da Japan House de São Paulo e venho apresentar o nosso case de reconhecimento facial, que é muito importante para nossas atividades. Para que isso seja possível, eu vou falar um pouco sobre a Japan House em si, para que especialmente as pessoas fora de São Paulo e fora do Brasil coloquem em contexto qual é a nossa atuação. A Japan House é uma iniciativa do governo japonês, do Ministério de Relações Exteriores do Japão, criada em 2017 com grande sucesso, inequívoco em termos de visitação, em termos de profundidade e alcance. E nós falamos de arte, de gastronomia, de estudos, educação, tecnologia e valores japoneses. A Japan House ela cria laços entre o Japão e os países em que nos encontramos, e mostrar a tecnologia japonesa é um dos nossos focos, e esse é um dos elementos importantes dessa nossa parceria com a NEC no reconhecimento facial. Eu vou falar de outros aspectos. A Japan House não existe somente em São Paulo, existe também em Londres e em Los Angeles. Em São Paulo, nós estamos localizados na Avenida Paulista, que é um centro comercial, uma das mais antigas avenidas planejadas da América Latina, comercial, financeiro e hoje cultural. Numa extensão de 2,5 km, temos 7 grandes instituições culturais de com diversos focos distintos, e a nossa instituição abre a Avenida Paulista, no número 52. Temos uma arquitetura muito imponente, muito marcante, do arquiteto Kengo Kuma, direção criativa de Kenya Hara. E eu menciono esse aspecto visual e da experiência de Japan House porque o reconhecimento facial ele faz parte desse processo. A Japan House foi criada, então, não só em São Paulo, mas também em Los Angeles e Londres, com o objetivo de estabelecer conexões entre pessoas. Então, esse relacionamento, o foco nas pessoas é realmente fundamental para as nossas atividades. A nossa programação é muito variada, abrangendo todas aquelas 10 áreas que eu mencionei brevemente, mas ela se resume, na verdade, em conectar pessoas através de objetos e narrativas. Então, são narrativas que entrelaçam pessoas no campo acadêmico, no campo do business, no campo artístico, cultural. Então, o conhecimento do nosso público de maneira, dados demográficos ou pessoalmente, um a um, é muito, muito importante. Atualmente, a Japan House São Paulo tem quase 50% do seu público, é um público que retorna à visitação, então não é um público de primeira vez. E uma parte muito grande do nosso público visita até 4 vezes durante o nosso ciclo de vida, que é bastante curto, que é de apenas 5 anos. Então, esse foco em pessoas e na interação com as pessoas como indivíduos é muito importante para a Japan House. O design também, então, não só a arquitetura que eu mostrei para vocês, que usa o hinoki na nossa fachada, aquela madeira sagrada japonesa, o oshi, o papel de amoreira, numa utilização contemporânea, diferente da utilização tradicional japonesa, é uma parte dessa sofisticação e desse elemento que promove um bem-estar muito grande quando a pessoa entra na Japan House. Mas a tecnologia também é uma parte muito grande dessa experiência. Então, nós temos, durante a pandemia, mesmo antes e agora, depois, muitos recursos que promovem sensivelmente uma melhora da experiência, uma experiência realmente inesquecível para as pessoas quando visitam a Japan House, mas de maneira muito sutil e praticamente invisível ao visitante. E o nosso projeto com a NEC é muito importante, uma parte muito importante dessa nossa interação com o nosso público. Há um conceito japonês
chamado de omotenashi, que numa tradução muito simplificada, poderia ser reduzido como hospitalidade. Então, é um refinamento, uma capacidade de antever, de sentir e de atender aos desejos, vontades das pessoas. Então, uma visita à Japan House São Paulo, ainda que seja muito curta, as pessoas que não vão usar nossa loja, nosso restaurante, ficam 30, 40 minutos só visitando as exposições, mas é uma experiência memorável. E então o reconhecimento dessas necessidades, desses desejos e vontades é essencial para que a gente tenha essa fruição completa com esse conceito japonês do omotenashi, que é um dos pilares da Japan House. Só mostrando o tipo de ações que nós temos na Japan House, para dar um contexto para o público que ainda não nos visitou. Muitas dessas exposições e ações estão disponíveis também virtualmente. As exposições são exposições virtuais que podem ser visitadas. Os eventos são traduzidos em outros idiomas. Nós temos redes sociais em português e em espanhol também. Mas só dando uma breve descrição de ações recentes, tivemos a exposição Simbiose, que fala de uma pequena ilha chamada Inujima, que também fala um pouco sobre essa valorização do indivíduo. É uma ilha de meio quilômetro quadrado no mar de Seto, no Japão, que tem 50 habitantes e que foi revitalizada com arte e arquitetura. Então, de uma maneira muito, muito sutil e muito delicada, essa interação com jovens artistas que fazem a arte comissionada, grandes artistas estabelecidos que têm seus pavilhões artísticos na ilha e turistas que visitam conseguem realmente interagir com essas 50 pessoas da população original e trazer uma outra visibilidade para essa ilha. Essa exposição circula as 3 Japan Houses, então a gente terá centenas de milhares de pessoas que conhecerão a história de uma ilha que tem 50 habitantes. Exposição Sopros, que fala da arte do Edo Glass, que é a arte do vidro soprado, está na interface entre o artesanato, a indústria e o design, muito contemporâneo, mas também tem uma história de 500 anos na região de Edo, na região de Tóquio. Então, é uma das ações que mostram a variedade das ações da Japan House. A exposição Wave é um projeto anual que também circulou as 3 Japan Houses e mostra as novas correntes das artes gráficas japonesas. Então, são artistas, mais de 70 artistas de gerações diferentes, que vão desde a pop art até a fine art, e material publicitário, material de mangá, de animes, mostrando as novas vertentes gráficas para um público bastante amplo. A exposição Ímpares mostrou 5 designers, 5 mulheres designers de joias, usando materiais tradicionais e materiais inovadores, de maneira muito inusitada e muito peculiar. Então, são mulheres muito criativas, de regiões diferentes do Japão, mas igualmente exitosas na sua criação e na sua comercialização até dos seus produtos. As últimas exposições falaram da arte do trançado japonês com seda, kumihimo, que é muito conhecido no Japão, é uma arte tradicional, mas que é também contemporânea, muito utilizada. A empresa faz esse trabalho desde 1652 até hoje, está na 12ª geração. Então, é um misto do tradicional com o contemporâneo, bastante rico e caro a Japan House. E a última exposição que encerramos foi o que não se vê, com o coletivo de arte digital Rhizomatics, que falava dessa interação nossa com o que não é visível, que também é um pouco de uma metáfora da nossa relação com o nosso público, que a gente tenta atendê-los e entendê-los, mesmo que esses recursos não sejam visíveis para eles, sejam só sentidos. Mas essa instalação especificamente, ela fala das ondas eletromagnéticas que nos circundam, nos envolvem, de telefones, de Wi-Fi, de rádio, de TV, e que são tornadas por esse coletivo visíveis e audíveis nessa apresentação do Rhizomatics. As exposições que estão agora, a arte do ramen donburi, então são as tigelas de ramen,
fala também sobre o ramen em si, essa sofisticação de um prato muito popular, então essa dualidade do sofisticado e popular, e Tecnologia em Movimento Cyborg, do engenheiro Ken Endo, que faz próteses para atletas com deficiência. Então são super-homens e super-mulheres que chegam a tempos inacreditáveis em Olimpíadas, apesar de ter uma deficiência, às vezes congênita, às vezes de um acidente, junto com o trabalho humanitário, de educação e de democratização dessas blades que ele tem. Nossos eventos presenciais, online e híbridos também, um número muito grande de eventos, muito ricos, também muitos deles disponíveis em outras línguas também. As nossas atividades passam por outros países e estados do Brasil e da América Latina. Então, como exemplos, a exposição de artes marciais foi para a Argentina e vai agora para o México e depois para o Peru. Exposições de fotos da Japonésia ou de moda de Tomoku Izumi, que foram para as regiões norte, nordeste e sul do país, e eventos como a pianista Hiromi Uehara, que esteve recentemente no Rio de Janeiro. Nosso público é imenso, então nós atingimos mais de 2.700.000 pessoas nesses 5 anos, atingimos digitalmente 51 milhões de pessoas só no ano passado. Então, conhecer esse público é fundamental para nós, para realmente fortalecer os laços deles com o Japão. E a NEC é a nossa maior apoiadora e ela nos apoia com essa tecnologia. Eu vou falar um pouco da nossa interação com a NEC, mas todos esses outros patrocinadores, eles fazem parte da nossa missão, no sentido em que tentamos mostrar o melhor da tecnologia e das corporações japonesas, e sempre indo em direção à nossa missão de mostrar o melhor do Japão. Falando um pouco da cronologia, então, nós iniciamos a nossa parceria com a NEC em 2019, quando iniciamos o reconhecimento facial. Então, as pessoas chegavam na entrada da Japan House, tinham as suas feições reconhecidas, e quando entravam num evento, por exemplo, já recebiam as boas-vindas pelo seu retorno, pela sua visita à Japan House. Em 2020, claro, com a pandemia, tivemos um desafio muito grande da pandemia. Claro que as pessoas começaram a usar máscaras, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Isso foi um grande desafio para nós, superado. Outro desafio foi o estabelecimento e a instauração da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, em que você deve conhecer esse público, mas resguardar as suas informações pessoais de uma maneira que é muito cuidadosamente cerceada claro, e com toda a razão, por lei no Brasil. E chegando a 2022, em que teremos uma nova atualização no nosso sistema de reconhecimento facial, que eu vou explicitar em mais detalhes agora. Eu estive em agosto, em Tóquio, visitei os headquarters da NEC, fiquei muito impressionado com o centro de desenvolvimento deles. Visitei também o aeroporto de Haneda, onde tem o reconhecimento facial no sistema de check-in, que já está presente também em aeroportos brasileiros. Então, acho que muitas novidades estarão por vir. Na Japan House, especificamente, nós temos 2 sistemas muito valiosos para nós, como eu disse anteriormente. O primeiro é o Neo Face Watch. Então, ele permite o reconhecimento facial de indivíduos com listas de interesse. Então, como vocês devem imaginar, nós temos um número bastante grande de pessoas VIPs ou pessoas que têm alguma notoriedade e que são muito importantes para a nossa atuação. Então, essas pessoas são cadastradas com a autorização devida, claro, e reconhecidas quando entram no nosso estabelecimento. O mesmo acontece com funcionários, prestadores de serviço. Então, isso facilita muito o nosso controle de acesso e entendimento de quem está naquele momento na Japan House, sempre com o princípio do omotenashi, para sermos minimamente intrusivos e muito sutis nessa identificação. Claro que há questões de segurança, que também o sistema pode nos ajudar. Fomos muito afortunados em não ter nenhum evento notório, mas o sistema também nos capacita em termos de segurança patrimonial e segurança física de nossos visitantes e de nossas equipes. Outro sistema é o Field Analyst, que nos
possibilita conhecer o público de maneira mais demográfica, então são a contagem de visitantes, a idade percebida e sexo biológico desses visitantes. Então, é uma visão mais macro. E a nova atualização que será feita agora, nesse ano, ela vai possibilitar com que haja um reconhecimento das pessoas após uma primeira visita e sem contato nenhum e nem toque, o que é essencial durante um período de pandemia. Então, agradecendo de novo a atenção de vocês, a NEC, e convidando-os para visitar nossos conteúdos digitais ou visitar a Japan House quando puderem. E um prazer fazer essa parceria com a NEC e participar desse evento. Muito obrigado a todas e todos.